Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco dos padrões de projeto que nós vimos até o momento. Vamos começar pelos padrões GRASP. Então nós vimos dois padrões GRASP. Vamos dar uma olhadinha nesses dois bem rapidamente para vocês relembrarem o que a gente já viu até o momento. O primeiro padrão que a gente viu foi o especialista da informação. Para que ele serve? Ele serve para a gente decidir onde que nós vamos colocar aquele método que nós precisamos definir, aquela tarefa que nós precisamos executar dentro da classe. Então, o que ele diz? Atribua a responsabilidade ao especialista da informação, ou seja, coloque o método na classe que tem a informação necessária para satisfazer aquela responsabilidade, ou seja, que tem a informação necessária para poder fazer aquele cálculo, para executar aquela tarefa. Então, no exemplo que nós temos aqui, nós temos item pedido, pedido e produto. No caso aqui, nós estamos querendo calcular o valor total do pedido. Então, nós precisamos decidir aonde que essa tarefa vai ser executada. Se nós olharmos para o especialista da informação, nós vamos reparar que dentro de item pedido, nós temos a quantidade daquele produto dentro daquele pedido, nós temos o valor. E aí, com isso, faz todo sentido nós calcularmos essa quantidade vezes o valor, ou seja, a quantidade que eu tenho daquele produto dentro daquele pedido, dentro da própria classe item pedido. Então, com isso, nós saímos com um método chamado valor total item, que é o que nós temos aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação do preço vezes a quantidade. Então, este método aqui fica dentro de item pedido. Por quê? Porque ele tem as duas informações necessárias para gerar esse total. Já dentro do meu pedido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo total dessa informação. O que eu vou colocar isso dentro do meu pedido? Porque o meu pedido ele tem a lista de itens do pedido. E aí, com isso, eu consigo, dentro do meu pedido, construir, atribuir um método chamado valor total, que ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai percorrer todos os itens que eu tenho do meu pedido, pegando essa informação do valor total e somando essa informação a um total. E aí, com isso, eu tenho essa divisão da responsabilidade. Então, quem calcula o subtotal de cada item pedido é o próprio item pedido, e quem calcula o total é que tem os itens do pedido. Então, no caso aqui, o pedido tem essa lista, então ele tem essa informação para poder fazer esse cálculo. Pessoal, as vantagens que a gente tem é menos dependência entre as classes, e a desvantagem é que eu posso ter que quebrar algum outro tipo de padrão para poder implementar esse padrão. O outro padrão de projeto que a gente viu também é o padrão Creator, ou de criação. E aí ele fala sobre quem deve criar um determinado objeto. Ele tem algumas regrinhas, vamos só revê-las, que ajuda a gente na hora de decidir como aplicar esse padrão. Quem deve criar o objeto da classe é a classe que contém ou agrega esse objeto. Se a classe usa o objeto de maneira muito próxima ou se a classe tem os dados iniciais para criar esse objeto dessa outra classe. Então, aqui no nosso exemplo da lanchonete, nós temos item de pedido, pedido e o meu produto. Nesse caso específico aqui, eu já tenho o meu pedido criado e agora eu preciso adicionar itens de pedido, dado que o funcionamento do meu sistema, que os clientes estão pedindo itens, produtos para serem consumidos. Então, quem é que pode criar item pedido? Se nós olharmos aqui para a nossa justificativa, se a classe tem os dados iniciais para criar o objeto da outra classe, ou se ela usa de maneira muito próxima, ou se ela agrega ou contém esse objeto. Dentro de pedido, eu tenho uma lista de itens de pedido. Então, caímos aqui nesse primeiro item aqui e nesse segundo. Ela usa também de maneira muito próxima. Então, aqui eu vou adicionar um método chamado adicionar item do pedido. Como o item do pedido ele é um array dentro da minha classe pedido, então ele está aqui dentro, ele está contido aqui dentro da minha classe pedido. E aí, com isso, pessoal, eu consigo definir
que a minha classe pedido ela vai ficar responsável pela criação dos objetos de item de pedido. Beleza, pessoal?